E você tem um caso interessante que você teve algum desafio nesse particular de apresentar essa realidade para o seu coach e ele negar, falar, não, isso não existe e tal, ou ter alguma dificuldade. E quando essa dificuldade acontece, como é que você lida com ela? Acho que quase todos. Não tem só um, acho que quase. Acho que a exceção a pessoa é o contrário. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente trabalha na antecipação. Então, a primeira coisa, desde o primeiro processo, no começo do processo, quando a gente fala o começo, não é começar, o começo é um começo mesmo, é criar a estrutura, é preparar o terreno. Nesse preparar o terreno, aí quando já sabendo disso, a gente coloca a pessoa numa situação exatamente que vai vir coisas, verdades, porque são fatos, verdade são fatos, né? Então não é suposições. E nós vamos trazer os fatos, que serão as verdades, e vamos trabalhar em cima disso. E você vai ter algumas coisas, e seria interessante que você busque isso, que você busque a verdade, ligado? Que você busque a verdade e não elogio. Então a gente faz esse compromisso com a pessoa. Então aí entra a humildade, né? Ela tem humildade para aceitar. E nesse momento que quando ela... A gente até fala assim, quando você está comprometido com isso? E normalmente a pessoa fala, 8. E a gente anota esse 8. Porque vai chegar um momento que ela vai falar assim, não é bem assim. Você que falou que era um 8, não foi eu. Essa questão da verdade, né? Quer dizer, eu acho que toda tendência na sociedade, quando uma profissão, uma área de conhecimento ou manifestação cultural, quando ela vai ganhando força, obviamente é inevitável que as controvérsias venham, e principalmente quando ganha muito protagonismo, as vozes em contrário emergem, como um processo normal e inevitável. Eu acho que o coach passa por aí, e o coaching também, né? Mas acho que uma coisa que retomando um pouco a questão da universidade, e não focando nela, né, como um campo que, do ponto de vista daqueles que lidam com coaching, não é muito fértil, talvez tenha alguma verdade contida nisso, que não é fértil, talvez para os propósitos do coach ou do coaching. Porque, possivelmente, como uma hipótese, né, a universidade ela constrói um conhecimento de uma forma diferente que o coaching constrói e valoriza e usa. Né? Então, eu estou colocando isso para ouvir o comentário de vocês que trabalham com orientação estratégica ou coaching. A universidade ela tem a questão do conhecimento científico como o conhecimento e o método no qual ela se apoia. E não sei, é uma pessoa leiga em coaching, não me parece que esse campo do qual vocês transitam se baseiam e se fundamentam essencialmente, radicalmente, no conhecimento científico. Porque o conhecimento científico, uma das questões que o caracteriza seria a possibilidade de negá-lo e de superá-lo. Não me parece, como leigo que sou no campo, e já vou tentando colocar as minhas desculpas antecipadas, é que esse ponto de tensão com a universidade é que provavelmente a universidade, com seu método, faz questões que o campo do coaching necessariamente não identifica como prioridade e também não tem interesse em se apoiar apenas no tipo de conhecimento científico. Possivelmente, uma impressão da minha distância com a área de vocês é de que precisa, por exemplo, de conhecimento experiencial. Há uma dimensão artística também dentro do coaching. E que, eventualmente e oportunamente, o coaching faz uso de alguns fundamentos provenientes da ciência, mas não coloca ele na centralidade do seu trabalho. Né? Eu fico imaginando que também com não só a universidade, mas eu acho que inclusive com o campo dos psicólogos e da psicologia, há tensionamentos também, porque fazem uso, manuseio de outras formas de conhecimento. Me parece que, aí vocês me corrijam, a experiência acumulada, o conhecimento empírico por tentativa e erro de uma abordagem, eventualmente pegando elementos daqui da literatura, fundamentos da administração, se faz uma grande bricolagem para poder trabalhar com desenvolvimento humano. Será que essa minha percepção ela tem alguma
alguma pertinência, alguma razoabilidade, porque talvez não fosse interessante colocar a universidade contra o coaching, contra as artes, contra a literatura, por exemplo. Me parece que tem uma base muito empírica de tentativa e erro, tem uma questão muito eclética, e a universidade ela tem uma tendência, por trabalhar com conhecimento científico, fazer verticalização do conhecimento, aprofundamento. Num trabalho de mobilização de pessoas, invariavelmente você faz uso de diferentes recursos. Né? Então, acho que talvez a questão seja essa. Até porque é uma pergunta, quer dizer, da onde são os fundamentos do coaching? Né? Quais são os fundamentos dele que sustentam esta prática? Fundamentos teóricos. Essa é uma questão que, para a academia, é muito cara, ela é de saída. Para o coach, quer dizer, nem sempre eu trabalho com teoria, eu posso trabalhar com noções, que não são conceitos científicos. Vamos lá, interessante essa pergunta. Olha só, mais uma vez, só forçando, né? Até porque pode ter pessoas aqui que se aplicam métodos de coaching só de universidade, tá? Acredito eu. Eu não sou aqui dono da verdade. Né? Eu estou falando só apenas o seguinte: o nosso método funciona. Ponto. Isso é inquestionável. Existem outros métodos. E isso é interessante. Não cientificamente testados, mas dentro da perspectiva de vocês, nosso é método, eficaz. Não, nosso método é totalmente cientificamente testado. Todo. Se você pegar de ponta a ponta, ele vai... Não vai ser nada... tanto é, mais uma vez, a Universidade de Harvard não adotaria o nosso método como número 1 se não fosse todos os critérios que você colocou aí. Então ele passa por esse crivo. Inclusive, nós queremos... E o coaching se apoiou muito em psicólogos organizacionais, na universidade. O próprio Marshall é um cara acadêmico, é da academia, né? Professor, inclusive. Então, a gente já bebe muito de lá. A minha questão é sempre assim, é não ser o único. A única forma dali. Vou pegar um exemplo da parte organizacional. Tem um estudo que é muito, inclusive, preconizado. Eu vi, inclusive, hoje um podcast, um vídeo, alguma coisa assim, que eu ia falando isso. Se a pessoa pediu demissão da sua empresa, você líder, se pergunte, ela pediu demissão da empresa ou sua? Porque 85, não lembro o número que ele deu, era um número alto. Das pessoas saem da empresa por causa do líder. Que mensagem que isso tem? Isso é apoiado, inclusive, por algumas universidades. Pesquisas, inclusive. Eu acredito que se você for perguntar para os funcionários se ele gosta do chefe, talvez 85% vai falar que não. A pergunta não é essa. Não responde a pergunta se ele é um bom líder ou não é um bom líder. A questão não é essa. Quando você aprofunda nessa questão, você percebe que existe muito mais uma questão colocada de vitimismo aí das pessoas que são lideradas do que do líder. Se você for ter, pesquisa, nós fizemos essa pesquisa, né? E trouxemos esses números à tona. Não é que é 1%, não, é 0. Quando você chegava para a empresa e falava assim, o que você pode fazer pela empresa? Você. Não existia uma pesquisa disso. Era tudo voltado a meio tendencioso para proteger o liderado. Essa é a mensagem que ficou vitimismo. Então o que a gente começa a chegar na empresa é convidar as pessoas e falar o seguinte: você quer que ele seja um líder melhor? Eu quero, é verdade, então você vai ajudar. Então, veja, porque aí a coisa muda. E automaticamente, para ele se tornar um líder melhor, ele tem que liderar a si mesmo, trabalhar na esfera 1, na esfera do meio. E ele vai ter que, inclusive, se preparar talvez para substituir esse cara. Então ele tem que ser um cara bom.